encontro especial, um encontro único, é o seu encontro com a palavra de Deus. É o encontro desta igreja com a palavra de Deus. Nós vamos ler nesta noite no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o segundo Evangelho no Novo Testamento, o segundo livro no Novo Testamento, Marcos. Vamos ler no capítulo 14, a palavra do Senhor. Então, que nós possamos ler a palavra, ouvir a palavra, e que a palavra encontre em cada um de nós portas totalmente abertas para o coração. E a palavra do Senhor nos edifique, nos fortaleça, faça aquilo que é necessário ser feito nesta noite. Marcos capítulo 14, vamos ler a partir do verso 12. Marcos 14, 12, vamos até o verso 26. Narrativa do Evangelho, palavra do Senhor. Ouçamos a palavra, diz assim a narrativa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diz então o verso 18: estavam comendo, reclinados à mesa. O verso 24 diz, Jesus falando: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Creio que foi na semana passada ou recentemente, houve uma intervenção no presídio feminino lá em São Paulo. Presídio que fazia parte do antigo complexo presidiário Carandiru. Você deve ter visto, eu vi, o que aconteceu ali. Armou-se uma grande mesa naquele presídio.
Grande mesa. Por quê? As presidiárias estavam celebrando o aniversário do PCC. Houve cachaça, houve cocaína para todos e a mesa enorme montada para a grande festança. Mesas falam, mesas têm uma mensagem, mesas refletem, levantam, apontam valores conforme o pensamento de quem se agrupa para essas mesas. Recentemente, a presidente Dilma convocou algumas lideranças para, num domingo, até um pouco de urgência, então num domingo, para um almoço no Palácio do Planalto. Um grupo grande, reunido para um almoço no Palácio Presidencial. E aí eu deixo com você as conclusões sobre os valores que habitaram aquela mesa e que motivaram aquela mesa. Alguém recentemente lhe convidou para sentar à mesa da casa dele? O que isto significou? Você foi, sentou, a comida era boa, certamente? Sim. Você se alimentou? Sim. Mas havia ali uma mensagem, ali havia a intenção de se manifestar, se nutrir, algo muito acima do alimento na mesa, porque você não precisaria ir ter na casa do seu amigo para comer. Nós aqui, creio que todos nós temos alimento em nossas casas, poderíamos comer muito bem em nossas casas. Por que o convite? Venha à minha casa, ou quem sabe você convidou alguém, venha jantar comigo, venha almoçar comigo. O que é que isto representa? Que valores são exaltados, levantados e nutridos nessas mesas? Mesas falam, mesas são significativas, tem mensagem, tem verdades que se crê e se quer expressar através delas. E agora nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo, nesse texto que nós lemos, sentando-se à mesa com os seus discípulos, uma mesa também, uma mesa. Então, quando nós olhamos esse texto diz a você nesta noite, diz à nossa igreja nesta noite, a sua fé passa por uma mesa. Sabia disto? Prestou atenção nisto já? A sua fé, a fé que esta igreja crê e proclama, passa por uma mesa. Há uma mesa, há uma mesa. Que mesa é essa? Que mesa é essa? É a mesa à qual o próprio Senhor Jesus Cristo se sentou. É a mesa à qual o Senhor Jesus se sentou. Que mesa tremenda. E é importante lembrar quando ele se assentou a esta mesa. A véspera da sua morte, durante aquele jantar, aquela refeição, o assunto principal é este. Então, esta é uma mesa que chama a nossa atenção, deve chamar a nossa atenção, é uma mesa que tem um significado tremendo, profundo, porque o momento em que Jesus senta, o momento da vida deles é simplesmente véspera da sua morte, e de uma morte angustiosa, terrível. Não é qualquer momento. Que você pensaria, que você faria na véspera da sua morte, se fosse o caso, e pensasse em chamar amigos para uma refeição? Haveria de ser uma mesa diferente de todas as outras. E assim foi aquele momento com Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo se sentou a esta mesa. Então, quando nós nos sentamos à mesa do Senhor, quando os discípulos sentaram à mesa do Senhor ali, vamos lembrar que sentaram e nós sentamos à mesma mesa que o Senhor se assentou. É uma mesa com Jesus Cristo. É uma mesa que Jesus Cristo preparou. Ele é quem nos convida para esta mesa. Nós é que visitamos a mesa de Jesus Cristo e não Ele a nossa. A nós vem o convite para simplesmente jantar na mesa do Mestre, do nosso Senhor. Que mesa tremenda é a mesa do
Senhor. A mesa que fala da sua obra, da sua pessoa, a mesa mais bela, mais sublime, que já se armou na história da humanidade. Que mesa é esta? É a mesa a qual o próprio Senhor Jesus Cristo se assentou no momento definitivo da sua obra neste mundo, da sua razão de vir a este mundo. E uma mesa para a qual eu e você somos convidados por Ele, para sentarmos com Ele à mesa dele. Que privilégio! Nesta noite haveremos de celebrar a mesa do Senhor e nós estaremos sentando a esta mesa, a mesa que o Senhor se assentou. Sua fé passa por uma mesa. Que mesa? Que mesa é essa? É a mesa da maior das tristezas. Jesus Cristo fala ali, primeiramente, de que há um traidor. Só isto já seria terrível. Mas tudo vai dar num sacrifício, num tremendo sacrifício. Um sacrifício que é único. Não existiu no mundo um outro sacrifício tão difícil, tão excruciante como aquele sobre a qual esta mesa fala. Há muitos sacrifícios e há muitos sofrimentos em morte. O ser humano tem passado, tantos seres humanos têm passado por sofrimentos difíceis de descrever, mas nenhum se achega ao que Jesus Cristo haveria de passar. Fala de um sacrifício que Ele haveria de realizar por mim e você, e realizou assim. Um sacrifício que é o pior de todos, porque há de um lado a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, justo, perfeito, inculpável, e ao mesmo tempo do outro lado nesse sacrifício está o cair sobre Ele todo o pecado da humanidade, todos os pecados dos seus anos, meu irmão, minha irmã, meu visitante aqui nesta noite, todos. Não há pecado seu e de ninguém que não tenha caído sobre Jesus Cristo ali naquela cruz. A mesa da maior das tristezas. Porque fala deste sacrifício. E Jesus vai dizer que o pão partido fala do seu corpo esmagado, e o cálice, o fruto da videira, fala do seu sangue que seria vertido na cruz e se tornar então, diz ele, o sangue da aliança do pacto gracioso que perdoa de Deus conosco em Cristo. A mesa que fala deste sacrifício, mas um sacrifício terrível, porque expõe a realidade do pecado. Quando nós olhamos para a cruz, e a cruz que é muito bem representada nesta mesa, então, com o pão e o sangue, nós vemos o raio-x do estrago do pecado em nós, e da realidade do pecado em nós. Você quer saber quão horrível é o seu pecado? Olhe para o Cristo crucificado, para a morte de Cristo, e veja o que é. Então, esta mesa é a mesa da maior das tristezas, sim. De um sacrifício, sim, mas de um sacrifício realizado de uma vez por todas. Quando Jesus Cristo fala do seu sangue vertido, ou que seria vertido, do seu pão, do seu corpo, representado pelo pão, que seria então partido, não havia acontecido ainda. Então não era a mesa em si, haveria de acontecer. É na mesa do Senhor que nós continuamos sentando, não acontece o sacrifício. Aconteceu de uma vez por todas, mas a mesa sempre nos recorda, é o simbolismo desta verdade histórica. Cristo morreu numa cruz pelo pecado meu e seu. Graças a Deus por isto. A sua fé passa por uma mesa. Que mesa é esta? É a mesa a qual Cristo se assentou. É a mesa da maior das tristezas. Sua fé passa por uma mesa. Que mesa é esta?
é a mesa da vitória definitiva. Esta mesa foi estabelecida antes do sacrifício de Jesus. E esta mesa, pós o sacrifício de Jesus, não é a realização novamente do sacrifício de Jesus. Ela nos fala daquilo que foi feito uma vez por todas. Não precisa ser repetido. Não será repetido. Nunca foi repetido. O Senhor Jesus Cristo não precisa ir à cruz vez após vez, porque uma vez Ele fez o sacrifício perfeito final. Portanto, a vitória definitiva por nós foi conquistada por Ele de uma vez por todas, graças a Deus. Não há pecado que possa prevalecer na vida daquele que busca o perdão em Cristo. Não há acusação de pecado do mundo do diabo que prevaleça, nem a justiça de Deus há de prevalecer, porque já prevaleceu por nós em Cristo Jesus. Vitória definitiva. E vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo fala de uma mesa no reino de Deus. E Ele diz, lá beberei desse cálice do fruto da videira novamente, de forma nova, somente lá. E lá está esperando esta mesa, a mesa que há de contemplar tudo aquilo que Ele conquistou. Esta mesa, a mesa da sua fé, é a mesa da vitória definitiva. Não ficou nada faltando, nos diz esta mesa. Não há nada mais a ser feito para o meu perdão e o seu. Alguém aqui nesta noite carregando a culpa, sabe que tem falhado diante de Deus, quem sabe em pensamentos, quem sabe no vício, quem sabe em hábitos, quem sabe em comportamento, quem sabe luta interior. Deixe-me dizer que o perdão é para você nesta mesa. Essa mesa tem a vitória definitiva para todo aquele que se achega às verdades dela. A sua fé passa por uma mesa. Que mesa é esta? É a mesa da vitória definitiva. A sua fé passa por uma mesa. Que mesa é essa? É a mesa da unidade em Cristo. A humanidade luta com um problema desde o primórdio dela. Desde o seu afastamento de Deus. A questão da unidade. Nós vivemos numa realidade diversa. Em tudo. Mas quando nós olhamos particularmente para nós enquanto humanidade, sabemos que nós somos diversos. E sabemos que nessa diversidade há tanto desencontro entre nós. A humanidade sofre com conflitos nos círculos de amizade, conflitos no ambiente familiar, conflitos no âmbito das cidades, conflito entre as nações. Os filósofos da antiguidade, na Grécia, através dos séculos, percorreram a saga de tentar encontrar o que haveria de dar unidade à diversidade do nosso universo e inclusive a nós enquanto seres humanos e sociedade. O que seria aquilo que poderia propiciar, justificar a unidade do ser humano e de todo o universo? Qual seria essa verdade? Central, sublime, transcendente. E então, nas suas reflexões, perseguiram isto. E este é um drama. Nós somos diversos. O que é que seria algo que estaria acima de todos nós? E que seria de uma forma tal sublime, ao ponto de nos atrair e dar um sentido e significado único, que mesmo nas nossas diversidades, nas nossas variedades, poderíamos focar numa única direção. Eis a questão. O mundo então aí está, com a diversidade, mas sem unidade. Se esforça, e os seres humanos se agrupam em algumas causas, mas são causas que nunca justificam a unidade de toda a diversidade da humanidade. Causas pequenas, não são transcendentes o suficiente,
não são sublimes o suficiente para trazer-nos todos juntos. Talvez interesse a uma parte da humanidade. E mesmo nos grandes esforços, temos, por exemplo, no esforço mundial as Nações Unidas, tentando trazer a unidade das nações. E nós já chegamos a um ponto agora de estarmos cansados até desse trabalho de décadas que ela vem fazendo. E a própria instituição já vai se manifestando um tanto quanto esgotada. Se você visitasse as Nações Unidas lá em Nova York, vamos dizer, há uns 40 anos atrás, e você entrasse ali no grupo que fizesse uma turnê por lá, visitando os ambientes internos, e então haveria ali o guia que iria à frente falando, você ia ouvir alguma coisa assim: em alguns anos não haverá mais guerra no mundo. Tal era a ambição daquela instituição. E até a prepotência. Passado décadas, nós encontramos o mundo cada vez mais em conflitos e conflitos, e sofrimento e sofrimento. Quem é o que pode dar a unidade ao ser humano? Na verdade, a diversidade começa até em mim mesmo. Tenho tantas facetas. Qual é a verdade que pode dar um estado holístico, integral, único, uma harmonia ao meu próprio ser, à minha vida, à minha existência? O ser humano hoje está tão fragmentado, e ele já começa agora a cair naquele desânimo, naquele entreguismo, de dizer, olha, é isso aí mesmo, o ser humano é fragmentado mesmo. Mas como é agonizante ser um ser humano fragmentado. Então preciso de algo que seja capaz, seja adequado para dar uma unidade ao meu próprio ser, à minha história, à minha vida. Mas então também dar unidade a todos nós. Aí está o mundo com a diversidade, mas não consegue encontrar unidade. Algumas respostas que competem com esta, tentativas. Uma delas que está muito em voga nos nossos dias é o do budismo. Mas a maior parte das pessoas falam em budismo e até serem adeptos ao budismo sem entenderem realmente o que estão falando. Na verdade, eles estão achando simpáticos algumas práticas que são diluídas e até adaptadas a uma versão ocidental e acham que são budistas. Mas a verdade é que o budismo vem nos dizer que a resposta para o drama todo humano, dessa diversidade da existência humana, de tantos fatos, facetas e pensamentos diferentes e jeitos diferentes, que a solução para isto é o momento quando essa diversidade é abolida. E então, no abolir a diversidade é que surge a unidade. Aí está a grande saga metafísica do budismo, das meditações, etc. E o que elas todas, yoga e outras coisas mais, querem fazer ou se propõem a fazer na proposta? Bem, um dia você simplesmente esvaecer-se. Você, como ser distinto, não mais existirá. E haverá apenas um todo. E isso aí que se chama nirvana. Você atingiu nirvana, você foi. Como você fosse, por exemplo, dizem eles, uma gota de água, e aí você caiu no oceano. E agora só existe o oceano. Bem, não me parece muito animadora essa proposta. Passa pelo sacrifício da minha individualidade, quem eu sou, na verdade. E é uma realidade abstrata, longe contra de toda a realidade. E todos nós, na verdade, chegamos ao fim das nossas vidas, inclusive Buda chegou, enquanto um ser distinto, ainda que ele dissesse ter alcançado o nirvana. Vem Jesus Cristo, Deus entre nós, e trazendo a presença de Deus em Cristo, a diversidade que foi criada por Deus, inclusive eu e você na nossa individualidade, essa diversidade aqui nesta noite, criada por Deus, encontra unidade no seu Criador, em Deus, e Deus revelado em Cristo. E a humanidade há de sofrer e correr para escapismo, como do budismo, ou outros esforços humanos, como das Nações Unidas, e não encontrará unidade, porque não tem aquilo que é capaz e justifica uma união de todos os seres humanos. Jesus Cristo faz isso. Esta mesa é a mesa da unidade em Cristo. E a igreja de Jesus Cristo deve ser
a sinalização desta verdade diante do mundo. E como pessoas, nos seus caminhos diferentes, inclusive ainda com as suas imperfeições, olhando para Cristo, conseguem se amar e andar juntos e servir a Deus neste mundo, dando esperança, alegria a este mundo. Que mesa é esta? Esta mesa é a mesa da unidade em Cristo. Porque nós estamos aqui nesta noite. Nada mais nos une aqui, nada mais justificaríamos estar aqui a não ser a pessoa de Jesus Cristo. A música não nos uniria. Se fosse apenas pela música, escolheríamos opções diferentes, cada um de nós. Estaríamos ouvindo música em algum lugar. Se fosse uma questão de ouvir uma palestra aqui apenas, estaríamos ouvindo talvez alguém na televisão nesta noite fria. O que é que justifica? O que é que nos traz aqui? O que é que nos une nesse intento, nesta noite? A pessoa de Jesus Cristo. E somente a pessoa de Cristo. Emmanuel, Deus conosco. Aquele que é a razão da nossa existência, aquele que traz sentido ao nosso ser individualmente, nos dá um estado inteiro, holístico por dentro, nos dá paz, então, harmonia à nossa vida, ao nosso ser, e nos dá então a possibilidade também de caminharmos juntos enquanto Ele trabalha as nossas vidas, as nossas diversidades, até aquele dia, quando sentaremos a maior unidade que a humanidade já conheceu, que é a grande mesa que Jesus fala do reino de Deus. O Senhor está trabalhando isso à volta de Cristo. Por que os discípulos se reuniram ali naquela noite? Por quê? Porque Cristo estava naquela mesa. Essa é a razão que os levou para lá. Começa com a pergunta: Senhor, onde o Senhor quer que preparemos a mesa dos pães sem fermento, Páscoa? É Jesus Cristo, o início de tudo. Que mesa é esta? Que mesa é esta? É desta obra maravilhosa da unidade em Jesus Cristo. Apesar de mim, apesar de você. Nós estamos olhando para Cristo. Se nós olhamos uns para os outros, primeiramente, não encontramos razão para unidade. Pelo contrário, vamos nos afastar. Mas quando nós todos estamos olhando para Cristo, quando percebemos, estamos mais juntos e caminhando juntos. Porque os nossos olhos estão em Cristo. Nesta mesa, nós sentamos olhando para Cristo. É a mesa da unidade em Cristo. Que mesa é esta? É a mesa da unidade em Cristo. Que mesa é esta? É a mesa que vivencia a comunhão. Poderíamos ficar falando aqui de unidade como uma coisa abstrata, um mero discurso especulativo, interessante de ficar ouvindo. Mas esta mesa vivencia a comunhão, a expressão dessa unidade. Quando nós sentamos à mesa juntos, aí sim o discurso vira realidade. A verdade se torna prática. Essa é a mesa da comunhão. Note bem, a mesa fala de uma coletividade. A mesa não é individualista. Algumas religiões se propõem a práticas individualistas como forma de se viver a crença delas. Não a fé cristã. O Senhor Jesus Cristo fez os discípulos sentarem à mesa, inclusive com um traidor no meio. É uma mesa onde há eu e você, ali ela é uma mesa que Deus está trabalhando ainda, purificando, transformando. Outros problemas se manifestaram naquela mesa, sabemos pelos outros evangelhos, na vida de outros dos discípulos, mas ali olhando para Cristo, em tudo aquilo estão juntos, estão em Cristo, experimentando a possibilidade da comunhão, de vivenciar a comunhão, apesar de quem são, e apesar até de presença estranha ali, como Judas que poderia estar desmoronando tudo. Não desmorona, porque Cristo ali está. Não estão olhando para Judas, estão olhando para Cristo. E ali olhando uns para os outros, e sendo ensinados e trabalhados por Cristo. A mesa da comunhão, não cada um na sua casa. Estou aqui esperando Cristo, Ele vem aqui fazer uma visita para mim. Havia uma vez, muitos anos atrás, nesta igreja, uma família que, logo que eu cheguei, dizia assim: pastor, vai fazer um culto na minha casa.
Eu era novo, conhecendo ainda as coisas, grupo pequeno na igreja. Eu fui lá, fiz um culto com eles. Mas aí percebi que eles não vinham no culto na igreja. Encontrei com ele na rua, 2 meses depois. Pastor, vai fazer um culto na minha casa. Fui lá, fiz um culto de novo. E percebi que ele e a família dele não vinham à igreja. Passou-se 3 meses, encontrei com ele de novo. Pastor, vai fazer um culto na minha casa. Falei, não vou de jeito nenhum. Tem culto na igreja todo domingo, apareça por lá. Venha na minha casa, fazer um culto aqui para mim, comigo. Isso não é fé cristã. Podemos ter culto nas nossas casas? Claro, é maravilhoso. Mas se ficarmos nisto, não entendemos, não vivenciamos a fé, a comunhão em Cristo Jesus. Precisamos ir mais longe. O Senhor estica ali os discípulos, aqueles que disputavam quem ia ser o maior no reino dos céus. Lembra-se disso? No reino de Deus. Há problemas ali. Mas ali acontece a vivência da comunhão em Cristo Jesus, o testemunho diante do mundo. Deus, então, em Cristo estabelece uma mesa, porque a mesa fala desta coletividade. Em Cristo podemos estar juntos. Que mesa é esta? É a mesa da vivência da comunhão em Cristo. Que mesa é esta? A sua fé passa por uma mesa. Que mesa? Que mesa é esta? É a mesa renovadora da sua fé. Cristo disse que fizéssemos isto em memória dele, que celebrássemos sempre esta mesa. Por quê? Por quê? Porque esta mesa é a renovação da nossa fé, nessas verdades todas. Ainda esta semana aconteceu um desastre relacionado à religião muçulmana, não é mesmo? Meca. Ali há um complexo religioso, inclusive uma mesquita enorme construída com dinheiro do petróleo. E diz a fé muçulmana que todo muçulmano deveria ir até Meca, uma vez na vida pelo menos. Agora chega o tempo da celebração deles, quando milhares vão para lá do mundo todo. Aconteceu o desastre de um guindaste enorme que caiu, matou mais de 100 pessoas ali, congregando ali naquele lugar. É preciso ir lá. Lugar suntuoso, longe, custa dinheiro para chegar até lá. E nós, discípulos de Cristo, vamos para onde? Alguns pensam que é Jerusalém. Não, Jesus não mandou ninguém a Jerusalém. Eu fiz uma vez a viagem para lá, por questões históricas, conhecer melhor a realidade ali. Mas deixem-me dizer para vocês que eu estive ali em todos aqueles lugares, não senti Deus mais perto por causa do lugar. Vi gente se batizando no Jordão, gente que foi batizado de novo lá. Como se batismo não valesse aqui, vale mais lá. A Bíblia ensina que é uma vez só. Olhei aquela água do Jordão. Jaguari não está muito longe. Andei por Jerusalém, pensei sobre o que o Senhor viveu ali, entendi um pouquinho mais das narrativas do Evangelho. Mas Cristo nunca pediu para ir a Jerusalém, nem ir ao Jordão, nada disso. Alguns, talvez, da cristandade até pensam que talvez seja o Vaticano, Roma. Cristo nunca mandou ninguém ir a lugar nenhum, a não ser à mesa. Quem sabe neste dia, certamente, uma mesa muito simples, tosca e rústica, foi armada, quem sabe numa vila pequena lá na China ou na Índia, ou no interior do Brasil, lá no Amazonas. Talvez até lugar sem eletricidade. Uma mesa se armou em igrejas grandiosas, catedrais. Mas é a mesma mesa. É a mesma bênção. É a mesma glória. O Senhor
não deixou para nós nenhuma catedral, nenhum centro de peregrinação. O Senhor deixou uma mesa. Esta mesa que me transporta para o que Jesus Cristo fez, de uma vez por todas. Olhando para ela pela fé, sou recordado e lembrado da bênção da morte dele na cruz por mim, pecador. Toda vez que eu sento a esta mesa de forma tão vívida, vem à minha mente. Mesmo porque foi uma dramatização, um simbolismo que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu. É um significado todo especial, para que nós nunca deixássemos de ter a memória o que Ele fez por nós de uma vez por todas. Que mesa! Mesa que renova a sua fé, lhe transporta a obra de Cristo. Mesa então que o conecta com a história da salvação, a história de Deus na humanidade. Lá no jardim do Éden, o ser humano caiu, e lá o Senhor, Deus já disse que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, símbolo do diabo tentador. Passa-se os anos, 2000 anos de Cristo, na pessoa de Abraão, Deus começa esta obra tremenda. E Deus chama Abraão e diz: vou fazer de você uma grande nação, e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Que promessa, que palavra ousada para um homem, lá, na região semítica da Palestina, 2000 antes de Cristo, você será uma bênção para todas as famílias da terra. Chega depois o momento 1500 antes de Cristo, Moisés liberta o povo de Israel do Egito e coloca em marcha para a terra prometida e diz a eles: virá um profeta muito maior do que eu. E aqui e ali então nós vamos encontrando de tantas formas, tantas vezes na palavra de Deus, Deus falando sobre esta grande esperança e promessa. 700 anos de Cristo, Isaías canta sobre o servo sofredor no capítulo 53 e fala de como ele haveria de nos justificar pelo seu sofrimento. Malaquias, 400 anos de Cristo, último profeta no Velho Testamento, último livro aí no Velho Testamento na palavra de Deus, fala do sol que haveria de nascer e brilhar. Aí chega Jesus Cristo, a obra da salvação de Deus. Um passado tremendo que se cumpre na vinda dele, a morte na cruz, mas que não se cumpriu totalmente, diz Jesus ainda: há mais por vir, eu beberei do fruto da videira novamente, somente lá naquela grande mesa no reino de Deus. E para lá estamos marchando, a obra da salvação do Senhor. Que mesa é esta? É a mesa que renova a minha fé, me transporta ao que Cristo fez por mim de forma tão vívida. Mexe comigo nesses valores, nessas verdades desta obra. Me conecta, me coloca na história da salvação, mas me conecta com o povo de Deus também. Esta mesa é a mesa que me coloca dentro da família do Senhor, dentro daqueles que o Senhor convidou para estarem à sua mesa e à sua família. Esta mesa renova a minha fé, me lembrando de algo chamado graça, favor imerecido. Deus se voltou para mim, quando eu nada merecia, culpado era, andando nos meus caminhos longe dele. E ele me buscou e me perdoou, o perdão que eu não podia comprar, barganhar ou merecer. E me deu o perdão completo de uma vez por todas. Perdoado hoje, perdoado amanhã, perdoado para sempre. E ele me transformou, me dando uma nova vida, a ser vivida com ele agora e para todos sempre também. A mesa renovadora da minha fé. E esta mesa então, renovadora da minha fé, me afirma a vitória em Cristo Jesus. Eu nunca mais serei escravo do pecado, do mundo e do diabo.
Fui livre, livre sou livre para todo sempre, glória a Deus. Sou do Senhor, fui liberto do reino das trevas para o reino do seu Filho, reino da luz, agora e para sempre. Esta mesa renova a minha fé, a vitória, de uma vez por todas. Esta mesa me enche a verdadeira esperança. Atravesso este mundo, dias melhores, dias piores, você também. E temos muitas questões, e muitas vezes as coisas não fazem sentido, e nós não entendemos, não temos uma explicação, e às vezes até o momento é muito escuro, e pode ser até de agonia muito grande, alguns momentos de alegria também. Enfim, caminhamos nesse mundo tão complexo e difícil. Qual é o nexo, qual é a direção? Há uma solução para essa agonia, e este mundo onde tudo é finito, inclusive as nossas vidas, há esperança. Sim, diz esta mesa. A vitória garantida de uma vez por todas sou do Senhor, sim. E Ele diz que há uma outra mesa esperando por nós na eternidade, quando sentaremos com Ele no vinho novo. E este mundo que eu não entendo tantas vezes, e tantas vezes se torna até insuportável, terá ficado para trás de uma vez por todas, glória a Deus. Esta mesa, a sua fé passa por uma mesa. Que mesa é esta? A melhor mesa, a melhor das mesas. Que o Senhor nunca permita que esta mesa falte à vida do seu povo aqui. Vamos sentar nesta mesa, meu irmão? Vamos sentar a esta mesa, Igreja de Jesus Cristo. Vamos tomar um instante em oração.